Nossa série de erros e curiosidades de X-Men acabou, mas ainda tem muita coisa para falar sobre o desenho. A animação dos Mutantes teve sucesso mundial, apesar dos vários problemas e dificuldades durante a sua produção. Nesse vídeo, vamos mostrar como foram os primeiros passos para a criação do desenho. Começamos a história na década de 80, quando Margaret Loesch se torna presidente e diretora executiva da Marvel Productions. A Marvel Productions era uma subsidiária da Marvel Comics, encarregada de fazer desenhos e filmes animados. A empresa não se limitava a fazer desenhos somente das propriedades da Marvel. Eles também fizeram, por exemplo, Caverna do Dragão, em coprodução com outras empresas. Caverna do Dragão. Nos créditos desse desenho, além do nome da Marvel Productions, podemos ver outros nomes que são relevantes, como Jim Graziano, Toei Animation e a já citada Loesch como produtora executiva. Nesse tempo trabalhando na Marvel Productions, Loesch conhece o nosso querido Stan Lee. Para conhecer mais sobre as propriedades intelectuais da Marvel, ela teve várias conversas com Stan, e foi assim que ela foi apresentada aos X-Men, um quadrinho que estava se tornando cada vez mais popular na década de 80. Loesch achou muito interessante a temática de uma equipe com superpoderes que lida com problemas sociais, e viu grande potencial para uma adaptação na TV. Então, em 1989, a Marvel Productions lança o piloto Pride of the X-Men. Nós já comentamos sobre essa animação em um dos nossos vídeos. Se ainda não viu, temos o link no card acima. Para produzir o episódio, a Marvel contratou novamente a Toei Animation, aquela gigante japonesa da animação, que na época havia acabado de terminar a produção de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Pride of the X-Men não foi muito bem recebido pelo público, apesar da Toei apresentar uma animação de qualidade. A história, que deveria ser mais adulta, lidando com questões como discriminação e intolerância, acabou parecendo muito infantil, passando despercebida por novos telespectadores e desagradando quem já conhecia os X-Men. A Marvel Productions decidiu não levar Pride of the X-Men adiante. A empresa estava passando por algumas transações comerciais com a empresa New Road. Com o tempo, se tornou a Marvel Entertainment Group. Vocês devem lembrar dessa logomarca aparecendo no fim dos episódios dos X-Men. Durante esse período, Margaret Loesch recebeu uma proposta para trabalhar na Fox. Lá, ela ficou encarregada de criar um bloco voltado para crianças, que exibiria desenhos diariamente, algo que não era muito comum na época. E assim nasceu a Fox Kids. Na busca por animações para colocar na programação, Margaret Loesch logo pensou em encomendar as séries dos X-Men e do Homem-Aranha. O problema é que nessa época, a Fox não queria investir em desenhos com heróis de quadrinhos, porque achavam que o público seria, nas palavras deles, somente meninos nerds. Os desenhos baseados nos heróis da Marvel eram conhecidos, mas não eram muito lucrativos, o que desanimava os executivos da Fox a investirem numa transmissão em sua rede. Além disso, seria arriscado criar desenhos com temas mais adultos. Os desenhos que faziam mais sucesso na época eram todos bem infantis. Será que o público iria gostar de uma abordagem mais adulta? Como passariam pelos órgãos de censura na TV? Mesmo com tudo isso em mente, Loesch insistiu que os X-Men mereciam uma adaptação, e finalmente teve aprovação para exibir o desenho. Essa era uma grande aposta dela. Se o novo desenho fosse um fracasso, as coisas poderiam ficar muito ruins para a carreira dela e para futuras adaptações da equipe mutante. E a produção do desenho foi repleta de dificuldades. Não havia um grande orçamento para custear o desenho, já que a Marvel não era uma empresa lucrativa como é hoje em dia. Rain Saban, criador da Saban Entertainment, que já havia notado o potencial da Fox Kids e investido em várias produções, decidiu ajudar na produção do desenho. Porém, como os lucros da Saban com o desenho seriam fixos, mesmo se fosse um sucesso, ele decidiu diminuir ao máximo os custos da produção. A título de comparação, o desenho do Batman, lançado no mesmo ano, foi completamente bancado pela Warner. Só o lucro do filme do Batman, lançado em 89, já seria dinheiro suficiente para produzir o desenho. What are you? I'm Batman. Então, para produzir a animação, a Saban teve o apoio da Grazi Entertainment. Por um acaso, ou não, um dos criadores da empresa era Jim Graziano, aquele que havia trabalhado no desenho Caverna do Dragão. A animação dos episódios era feita na Coreia do Sul, pela empresa Acon. A Acon Studio já era conhecida no ocidente, com trabalhos de animação no desenho dos Tiny Toons, por exemplo. Com muitas novidades, vem dos desenhos.
O problema é que a Akon não tinha uma qualidade consistente na animação, algo que mostramos nos erros e curiosidades. A série do Batman usava animações feitas por várias empresas, sendo que uma delas também era a Akon. A empresa acabou sendo dispensada daquele desenho por causa dos vários erros e inúmeras vezes que tiveram que mandar refazer uma cena. Para economizar ainda mais na criação do desenho dos X-Men, a dublagem era feita no Canadá. Nos Estados Unidos, toda vez que o episódio é reprisado, o dublador tem direito de receber um salário residual sobre o serviço feito. Como isso não se aplicava aos dubladores canadenses, eles foram escolhidos para fazer as vozes no desenho. O centro da produção da animação era em Los Angeles. Eric Lewald, o showrunner e o roteirista da série, queria fazer algo inovador, com uma história que avança e se complementa, algo que não era comum para desenhos. As animações da época tinham histórias soltas, que não se interligavam no episódio seguinte. A equipe de roteiristas tinham pessoas que realmente conheciam as histórias dos X-Men. Então, eles se esforçaram para que o desenho respeitasse o material original e que também fosse interessante para quem não lia os quadrinhos. Agora imagina reunir o material vindo de países diferentes, sendo que possíveis mudanças teriam que ser feitas durante esse processo. E parece que todos os problemas possíveis aconteceram. Na dublagem, a escolha da voz da Tempestade foi complicada. Decidiram trocar a primeira dubladora para evitar problemas, já que era uma mulher branca fazendo a voz da única personagem negra da equipe. Então, escolheram uma dubladora negra, que fez todas as suas falas. No entanto, como essa dubladora era americana, e teriam que pagar o salário residual para ela nas reprises, contrataram uma terceira dubladora, que refez todas as falas. As animações do desenho demoraram meses para serem produzidas, e chegaram bem em cima da hora para a exibição, com vários erros. Qualquer problema que tivesse que ser arrumado, não tinha como ser refeito sem que atrasasse a programação da emissora de TV. O episódio piloto era para ser exibido em setembro, mas acabou sendo adiado para outubro. Então, um dia de Halloween, enfim estreava o desenho dos X-Men. E mesmo com o adiamento, o episódio Noite das Sentinelas foi exibido com erro de animação e cenas faltando. Para que não tivesse uma repercussão ruim, essa primeira exibição foi considerada como uma prévia, e os erros foram consertados na reprise. Hoje em dia, é muito difícil achar essa primeira exibição cheia de erros. Esses problemas na produção também fizeram com que os episódios seguintes do desenho demorassem quase 2 meses para serem exibidos. A Akon estava se recusando a arrumar os erros, já que eram muitos para se consertar em pouco tempo, e só correram atrás disso porque a Fox ameaçou cancelar o contrato. Para que os episódios tivessem uma qualidade aceitável, as empresas fizeram um acordo. A Akon iria diminuir a qualidade geral da animação, fazendo o melhor que conseguia dentro das suas limitações, mas receberia um valor menor para produzir os episódios. E assim, a empresa seguiu na produção por várias temporadas do desenho. Mesmo com todos esses problemas, a primeira temporada do desenho teve bastante audiência, o que garantiu que uma nova temporada fosse feita e pavimentou um caminho de sucesso para Fox Kids e outras produções da Marvel. O desenho conseguiu provar que uma história mais complexa e adulta também consegue cativar crianças e adolescentes, e que um grande orçamento de produção evita erros e atrasos, mas não é a chave do sucesso. Esperança no futuro. Sinistro sabe o que o futuro lhes reserva. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Ainda teremos mais vídeos para mostrar curiosidades na produção dos X-Men, então fiquem ligados. Até a próxima!